Nós vamos fazer uma comparação hoje sobre dois autores em relação ao poder, Durkheim e Marx. Mais para frente a gente vai trabalhar Weber nessa mesma análise, ainda mais porque na teoria das ciências sociais para o direito é muito importante que vocês entendam que a construção do Estado e a própria função do Estado, elas têm papéis distintos na análise do estruturalismo de Durkheim ou no materialismo histórico de Marx. Vamos começar pelo Durkheim. Se nós pensarmos que Durkheim estuda a objetividade dos fatos sociais, ou seja, ele quer mensurar e quantificar os fenômenos sociais. E existem problemas dentro da sociedade que ele chama de ou anomalias, anormalidades ou anomias, ou problemas permanentes e problemas graves que são necessários à intervenção do Estado, e problemas de acomodação social. As transformações que a sociedade passa, às vezes ela acaba exigindo dentro da sociedade um período de acomodação, em que a gente vai viver naquele período um processo de consolidação de determinada mudança. Vamos pensar que nós temos aí a emancipação da mulher. A mulher está se emancipando cada vez mais, entrando no mercado de trabalho, e a gente espera que cada vez mais também atue politicamente, com maior representatividade nos espaços políticos. As mulheres passam a ser mais determinantes no ambiente familiar, elas passam também a ter mais liberdade de ação. Tudo isso provoca um atrito com a velha ordem, os velhos hábitos e costumes que eram praticados antes, numa sociedade em que o elemento masculino era o de maior renda, o elemento masculino era maior determinante politicamente, o elemento masculino tinha maior privilégio, prestígio dentro das instituições sociais. Isso é mensurável pelos comportamentos. Maior salário para os homens, mesmo que eles estejam fazendo ou tendo a mesma função que uma mulher. Os homens são os mais impositores determinantes dentro do ambiente doméstico. As mulheres quase sempre encontram um conflito ou um atrito quando essas mulheres passam a se emancipar financeiramente. Uma medida que você pode ter disso é quando você observa as separações, e a maior parte das separações se dão por renda. Dentro dessas separações por renda, quando os homens perdem a renda e as mulheres superam a renda familiar dos homens. Isso ocasiona nos homens uma espécie de coação em relação ao seu comportamento, e eles, por terem sido educados para serem determinantes financeiramente, não sendo mais determinantes financeiramente, eles reagem a essa ação. Essa prática é uma anomia. Esse conflito entre o elemento patriarcal e a ascensão da mulher no mercado de trabalho, sua liberação e sua liderança, vai gerando confrontos que se expressam, entre outras coisas, no número de feminicídios que nós temos na sociedade, da violência, por exemplo, doméstica contra a mulher. Esse é um processo, quanto mais a emancipação da mulher for se consolidando, ele tende a diminuir. Então existe um processo de transição que causa uma anomia. Uma anomalia é quando você tem um problema que não é de transição e ele ameaça a ordem social. E ele provoca um atrito dentro da ordem social. E aí você precisa da ação ou de repressão do Estado ou de uma ação mais consistente focada no determinado problema. Aí nós temos uma anormalidade. Não é mais uma anomia, é uma anormalidade. E o Estado? O Estado tem que gerenciar isso. O Estado tem que ter a capacidade de regular a sociedade na proporção exata do que for uma anomia e na relação que nós temos com uma anormalidade, uma anomalia, para que ele possa garantir o funcionamento da sociedade e as transições que são necessárias para que se obtenha uma organização social ideal, ou pelo menos o mais próximo do ideal. Então, para Durkheim, o Estado é um regulador das relações. O Estado é um mediador das relações. O Estado é aquele que controla os fenômenos sociais para que eles ocorram da forma mais eficiente e necessária para a sociedade. Numa sociedade complexa como a nossa, o Estado é fundamental. Se você for pegar o Estado na análise de Marx, o Estado é sempre o representante da classe dominante. O Estado é sempre representante das forças de produção determinantes. Numa sociedade capitalista, em que Marx divide a classe proprietária dos meios de produção indeterminante, a burguesia, e a classe dominada, o proletário, o Estado o Estado representa a classe dominante. O Estado é uma expressão das condições de produção. O Estado é resultado das relações de produção de classes. Logo, o Estado tende a ter o papel de manutenção da ordem
imposta por uma determinada classe, no caso a classe burguesa. Para romper essa classe, para garantir uma ruptura com essa classe, só um processo revolucionário da classe proletária, rompendo essas relações de produção que favorecem uma classe em detrimento da outra. Inclusive, Marx considera que a sociedade liberal, a democracia liberal, essa democracia que a gente vive, é a típica democracia burguesa, em que todo mundo aparentemente é igual perante a lei, existe o exercício da cidadania, que empodera aparentemente os seres humanos para poderem reivindicar seus interesses, para poderem lutar de forma igualitária pelos seus interesses, só que na prática, essa sociedade liberal garante a condição material da desigualdade, que é o ponto mais importante para se fazer a justiça social que se fala para Marx. Essa justiça não se realiza. Essa justiça não se realiza porque a propriedade está sempre garantida para uma determinada classe, a propriedade dos meios de produção, e não garantida para outra, que é o proletário. Garantindo a propriedade, garantindo o controle sobre os meios de produção, se reproduz a desigualdade. Durkheim não vê assim. Durkheim vê que a ordem social é uma ordem necessária do conjunto das relações e divisões de funções, em que o Estado é um regulador social. O Estado é um mediador social. O Estado garante o equilíbrio do funcionamento das relações. Essas são as duas formas distintas dos dois pensadores observarem e entenderem qual é o papel do Estado. Tá claro? Espero que tenha ajudado na interpretação de vocês. Vamos discutir isso durante as aulas, mas é importante esse vídeo para poder recapitular os pontos fundamentais das teses de Durkheim e Marx sobre o Estado.